só está aguardando aqui para começar. Já quero pedir aí pro pessoal que está chegando no Instagram que eles apertem o coraçãozinho ali no cantinho, ó, para bombar dentro do Instagram e mais pessoas receberem informação aí que a gente está aqui ao vivo. Nós vamos ter uma conversa muito interessante, eu, o Carlos e a Shida, o Dr. Carlos. Tem que fazer só o convite da transmissão para aceitar no Insta. Só um pouquinho, gente, nós estamos aqui, como está passando simultaneamente aí para vários canais, tá só no então meu, né? Nós estamos acabando aqui de ajeitar e vamos falando, tá? Então aguarda aí na sala um pouquinho, sejam bem-vindos, todos os canais aí que nós já vamos começar a falar sobre o tema. Caiu o celular, não foi nada. E aí, Carlos? Bem, boa noite a todos. Mais uma live com um assunto extremamente importante, bem atual. Entramos no 1º de junho, mês dos namorados. Nada melhor do que esse assunto para a gente estar lidando, principalmente na pandemia, que nós estamos aí grande parte do nosso tempo em casa, no âmbito familiar, onde as relações estão mais acaloradas, né? Os pais com os filhos, os maridos com as esposas, os namorados com as namoradas, né? Mais tempo de convivência junto, até por conta do próprio isolamento social, que faz a questão do isolamento social com os terceiros, mas dentro do âmbito familiar essa relação ela fica mais vivenciada, né? E por conta dessas questões todas, somada um pouco com a questão da economia, né? Muitos aí passando situações financeiras. A gente vai conversar aqui com a minha amiga Sirlei Teis, especialista no assunto, palestrante, advogada, jurista, trabalha muito tempo já com a questão de segurança pública, principalmente afeta esse assunto, tem bastante know-how aí para nos orientar, dizer a parte técnica, a parte histórica, o dia a dia que vivencia toda essa situação do relacionamento. Lógico que antes da gente trazer para a pandemia, né, Silene, nós vamos buscar aí um pouco de todo esse conhecimento que ela tem, e nós vamos beber hoje um pouco desse conhecimento seu. Uma live bastante esperada pelos nossos amigos comuns, né? E aí já cito aqui o Iago Mello de Sorriso, que conversou bastante, Ana Paula Barros, Ana Leide e vários outros amigos que, por conta da nossa história recente, né, em comuns aí, ficaram bastante felizes com o convite. E eu já deixando portas abertas que não seja apenas a primeira, Sirlei. Que essa reunião nossa aqui de troca de bate-papo, um pouco informal do modelo, do formato da live, mas que a gente tenha bastante assunto para esgotar, uma vez aí que a gente converge bastante coisa na mesma direção, né? E sempre parceira aí com a gente ao longo dos tempos. Então tem bastante assunto para a gente trocar. E hoje, especialmente, falando um pouco do relacionamento na época de pandemia. E aí nós vamos trazer todas essas situações aí, principalmente da violência doméstica, né, Sirlei? Infelizmente, eu vi alguns dados, dei uma estudada para entrar no assunto. Alguns índices que nem batem, 28, 38, 35, cheguei a ver até alguns dados de 40% do aumento de violência doméstica nesse período de março, com a decretação, né, até os dias de hoje. E aí nos traz uma certa preocupação também, né? E a gente, na vivência jurídica, em que pese eu não militar muito na questão penal, mas no escritório tem criminalista, e a gente vê que realmente isso daí está de fato acontecendo. Então, para a gente entrar um pouco no assunto, para ver se a gente está certo com esse pensamento, além da questão do isolamento, a questão econômica também, passar a palavra para você, mandar um abraço a todos, as considerações iniciais e a gente entrar nesse assunto aí tão esperado pelos telespectadores de hoje. Seja bem-vinda. Obrigada, Dr. Carlos. Obrigada aí todo mundo que está assistindo a gente. Vou aproveitar e já falar para o pessoal, ó, apertar o coraçãozinho aí no Instagram, tanto meu como do Dr. Carlos, para que o Instagram ele mostre que nós estamos fazendo essa live para o maior número de pessoas. Então, quanto mais vocês apertarem aí, mais audiência a gente consegue e esse assunto vai chegar a mais pessoas.
eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu gostaria de falar sobre um tema realmente que não fosse tão latente, tão tenso, mas é uma realidade que a gente vive hoje e toda semana, esse final de semana teve casos, semana passada teve casos aqui em Cuiabá. Então é a violência mais democrática que existe. Então, inclusive, esse foi o tema do artigo que eu escrevi hoje, que é a violência doméstica. Realmente ela é uma violência que ela está presente em todas as classes sociais, da mulher burguesa à mulher doméstica. Todas elas sofrem da mesma forma quando precisam, quando estão passando por essa situação. Não muda o sentimento, a dor, porque muitas vezes as pessoas acham que isso só acontece na periferia, mas é um engano total, isso acontece em muitos lugares. E eu quero falar para vocês, o principal que eu quero falar para vocês é que essa questão da violência contra a mulher, ela é o tipo de violência mais antigo que o voto. Então está muito ligado com a questão política, porque a partir do momento que a mulher, ela conseguiu, através dos movimentos que era para ter direito a votar, ela começou também, esse mesmo movimento começou também a trabalhar, a lutar por essa questão da violência contra a mulher. Então, você sabe qual ano que a mulher passou a votar, Carlos? Eu, mais ou menos, na época de pós-Segunda Guerra Mundial, 47, 48, tô certo, doutora? Não. A mulher, ela começou a luta dela por direito ao voto em 1918. 18, olha só. E aí ela conseguiu no Brasil, isso no Brasil. E em 1928, o estado do Rio Grande do Norte foi o primeiro estado que permitiu que a mulher votasse e também fosse votada. Então, o estado que saiu na frente aqui no Brasil foi o Rio Grande do Norte, e lá foi eleito em 1928 a primeira mulher prefeita. Então essa luta começou, só que a mulher como um todo no Brasil inteiro, ela passou a ter direito ao voto em 32 e em 47, mas em 32 era um voto parcial, porque para ela votar, ela tinha que ter autorização do esposo para ela poder votar. Então, que ela passou a ter obrigações de votar como homem foi a partir de 47. 47 então, passou. Nesse processo todo aí, esse movimento do direito ao voto decorreu esse período. Em 70 aconteceu um caso de um assassinato que foi de uma pessoa super conhecida, que foi a Leila Diniz, que ela foi assassinada pelo marido, e ele, no primeiro momento, o primeiro julgamento que teve naquela situação, o DOCA, ele foi condenado a apenas 2 anos de prisão. E aí esse movimento de mulheres começou a ir para as ruas, lutar a favor da condenação, que realmente ele pagasse por aquele crime de uma forma mais eficiente. Ao mesmo tempo que as mulheres saíram às ruas para essa luta, também tinha, claro, um movimento contrário, que muitas das pessoas que defendiam o DOCA eram mulheres. Por que eu falo então que o machismo ele é uma questão social, e ele ele não é atribuído só ao homem. Todos nós, todos os seres humanos, hoje eu posso falar para vocês que todos nós recebemos uma educação machista, e nós precisamos começar a identificar esses atos, porque se nós não mudarmos, os nossos filhos vão reproduzir esses padrões machistas. E isso eu não estou atribuindo isso só ao homem, homens e mulheres, porque se eu sou uma mulher que eu não recebi uma educação machista, eu vou entender que eu não sou submissa ao homem, que um casamento, que um relacionamento, ele é um relacionamento onde que as pessoas precisam estar equilibradas. Não tem, né, num relacionamento uma pessoa a determinar e definir o que o outro vai fazer. Na verdade, esse relacionamento, para ele ser saudável,
ambos precisam estar de forma equilibradas, é uma troca entre os dois, onde vai, através disso, você vai definir algo que você quer em comum no casamento. O que nós queremos em comum no casamento? Nós queremos construir uma família. Então, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas aqui, você vai ter que abrir mão de outras coisas ali. E é assim que funciona. Enquanto a gente não tiver esse entendimento de que esse equilíbrio é necessário, a gente não vai conseguir. Mas voltando ali na questão histórica, que a gente acabou fugindo um pouco, com essa questão da Leila Diniz, esse movimento fez com que o recurso, na questão do recurso que ele foi julgado novamente, ele pagou pelo crime com uma condenação bem superior àquela. A partir desse momento, começou a ter movimentos no Brasil para que, em relação à questão da violência contra a mulher, lutando contra essa violência contra a mulher. E isso caminhou, esse movimento começou no mundo inteiro. Em 79, o Brasil ele validou um tratado, uma convenção, ele assinou um tratado, uma convenção mundial, que era já prevendo os direitos da mulher. Esse tratado ele permaneceu vigente, isso foi em 79, e aí em 82 ele foi chancelado pelo Brasil. Em 83, Maria da Penha sofreu a tentativa de homicídio, porque naquela época não existia agravante, nada, não existia o crime da violência contra a mulher. Em 83, ela começa a sina dela. Então, esse processo da Maria da Penha, ele começou a andar em 83. Em 94, o Brasil assinou outro tratado, porque daí passou a Constituição de 88, onde na Constituição de 88 nós passamos a ter direitos iguais, homens e mulheres. Então, quando veio o Tratado de 94, o Brasil, ele não tinha como ele não assinar aquele tratado, fazer parte daquela convenção, diante da Constituição que nós tínhamos. Então, ele aderiu a essa nova convenção. E a partir de então, realmente a mulher passou a ter esses direitos. Maria da Penha, nesse processo todo, como o processo dela não andava, não acontecia nada, ela escreveu um livro onde ela contou a história dela. Na verdade, ela fotocopiou praticamente todo o processo. E isso chegou nas mãos da OEA. A partir desse momento, a OEA chamou o Brasil e falou: olha, vocês descumpriram 2 tratados. E por conta disso, o Brasil foi penalizado por tudo que ele fez, não só com a Maria da Penha, porque a Maria da Penha naquele momento era uma representante de uma das mulheres, de tantas outras mulheres que sofriam da mesma forma. Mas porque ela é uma pessoa que lutou pelos seus direitos, ela não desistiu, tanto que o processo dela demorou, olha, de 83, foi no ano 2001, que a OEA chamou o Brasil, que o relatório ficou pronto, o relatório da Maria da Penha ficou pronto em 2001. Então, até então, o processo dela não tinha sido julgado ainda. Nesse momento que aconteceu isso, o Brasil foi penalizado. E aí ele tinha que dar resposta. Então, foi criado, daí em 2001, foi criada a primeira Secretaria Nacional da Mulher, que era para cuidar desses direitos, que já era uma das questões da pena, né, que o Brasil estava sofrendo, e criou-se uma comissão para criar uma legislação, para minimizar um pouco tudo que a Maria da Penha tinha sofrido. Esse trabalho ele evoluiu e a lei foi publicada em 2006, e aí levou o nome da Maria da Penha por conta desse processo.
Então, você vê que a origem da lei da Maria da Penha já vem de uma punição do Brasil. Sim. Assim como nós temos diversas outras legislações no Brasil. Questão trabalhista, próprio EIT, né? O direito internacional como fonte do direito, né? Uhum. E principalmente essas questões, e lembro como hoje, doutora, essas pressões que teve o Brasil nos tratados internacionais, inclusive para ter, até foi alvo de muita crítica que o Brasil correu um pouco, né? Eu lembro nas brigas de questão de inconstitucionalidade da lei, mas por conta das pressões que vinha sofrendo internacionalmente pelos direitos das mulheres. E aí, fugindo um pouco disso que você está falando, mas importante frisar até numa conversa que a gente teve antes aqui, é que esses casos, né, que trazem a baila pra gente, que a grande mídia forçar, também ajudou a colocar pressão para o legislador colocar a lei em vigência, né? Porque muitos se dizem, é o primeiro tabu, que a crise, a violência doméstica, ela só acontece de pessoas que têm baixo poder aquisitivo, né? Não. E é importante ver na parte histórica que desde de pressões internacionais, da questão que a doutora colocou, do Duda, né? Essas questões e outras pessoas públicas que têm o chamativo da imprensa, que coloca pressão nos nossos legisladores para transformar essa questão aí que tem a necessidade. Tanto também, já trazendo, que colocou, olha como é interessante, né? Começa a se tratar a questão de proteção das mulheres quando as mulheres começam a ter voz no nosso mundo político, né? Tá começa a cidadania praticamente colocando em prática, né? E hoje não adianta nem falar na questão de igualdade, as mulheres tomando grandes espaços dentro da sociedade, com o seu protagonismo, né? Com a sua inteligência, com um perfil que só a mulher tem no zelo, principalmente hoje a gente vê, e já colocando aqui para que acompanhe a nossa amiga Cirlei aqui, as mulheres na política, né? Ainda é pouco, o estado de Mato Grosso aqui na Assembleia tem uma só mulher, né, doutora? Exato. E aí, ou grandes mulheres, você mesmo na eleição passada, né? Vindo candidata a vice-governadora, a própria juíza Selma, que teve uma eleição, a Gisela, que foi um fenômeno que veio pra gente que ninguém esperava, né? Uma mulher dentro de Cuiabá, aí, quase suplente de deputado federal. E hoje a gente vê que várias mulheres estão despertando para essa vida que foi lá atrás, que acabou findando em questões de leis que protegem as mulheres, né? Então é interessante a gente ver toda essa questão, ainda mais no mundo de hoje, que a mulher está par e passo com o marido, né? Deixou de ser só a cuidadora do filho, do lar, da casa, né? E hoje está junto com o seu parceiro ali, inclusive na questão econômica, provendo uma família. Então, mais lógico, ainda tem toda a questão física, né? Vamos falar mais fácil. Questão física, que o homem é mais forte que a mulher, né? Ainda tem essa questão machista que a senhora colocou de querer se impor, e esses são tabus aí que tem que ser quebrado. Antes de passar a palavra para a doutora de volta, senão vão me bater aqui, Alexandre Bregunço, nosso amigo, mandou um abraço aqui. Minha cunhada Elaine Nantes, Nani, parabéns, feliz aniversário. Não estamos aí hoje, mas depois da pandemia vamos comemorar. Robert Veiga, da padaria, me cobrou hoje, que gosta muito de você, doutor. E não posso falar de relacionamento sem falar da minha esposa, né? Com certeza. Tá lá em casa cuidando do meu filho e assistindo a gente, que vai ser um youtuber também, viu, doutor? O gurizinho já gosta de brincar com as redes aí e fala que ele, no dia que vem gravar, ele quer ficar aparecendo, mas aí não estamos em casa, tudo bem. Mas, pessoal, para vocês verem como a trajetória não foi de hoje, né? Não, assim, se você ao mesmo tempo que você olha a luta que foi para a gente conseguir ter uma legislação, ter uma garantia, também se você olha, foi ontem, né, que as mulheres conquistaram o direito ao voto, em 1932. Então, se a gente olhar por esse lado, porque eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro olhar por um lado positivo, se a gente olhar que em 1932 nós sequer tínhamos direito ao voto, e hoje nós já somos aí candidatas, nós somos eleitas aí em cargos do executivo, do legislativo, então a gente consegue
perceber que a gente já teve muitas conquistas. Né? Nós conquistamos muita coisa nesse período. E hoje nós temos uma legislação preventiva, mas nós precisamos que a sociedade inteira entenda que esse comportamento social machista, tanto de homens quanto de mulheres, ele precisa ser combatido. Se a gente não combater esse tipo de comportamento, nós não vamos mudar, Carlos. Porque depende do meu comportamento. Muitas vezes, por exemplo, eu pego assim uma mãe dentro de casa, que ela tem um casal de filhos, que ela, eu vou citar um exemplo simples, que de repente você acha que não tem nada a ver. Mas assim, a empregada não veio e aí você tem que lavar a louça. A filha vai lá lavar a louça e o filho vai deitar na cama. Então, isso que a gente precisa começar a mudar, porque se esse filho tem um direito diferente dentro de casa, isso ele vai transferir para os filhos dele, para a esposa dele. Então, são comportamentos que muitas vezes no primeiro momento a gente acha que não se trata de machismo, mas porque nós recebemos essa educação. Então, é essa educação que a gente não pode transferir, porque hoje nos casos de violência doméstica, Carlos, a grande maioria das pessoas que praticam violência já é reprodução de padrões. Se você for levantar, o pai, o avô, alguém na família já praticou. E muitas vezes, quando não há violência física, muitas vezes o agressor está agredindo, ele comete a violência e ele, na mente dele, aquilo não é violência, porque é o padrão que ele trouxe como referência, porque ele viu o pai dele fazendo aquilo a vida inteira, então para ele aquilo não é violência, violência é só a que deixa hematomas, é só a física. E não é bem assim, porque a violência psicológica, ela tem matado muito. Só que a violência psicológica, ela não entra na estatística, porque ela mata de um câncer que você desenvolveu, porque você engoliu muita mágoa, muita dor, muita tristeza. Muitas mulheres se suicidam quando a causa, o motivo que as levou a se suicidar foi a questão da violência doméstica, que elas foram perdendo a identidade, perdendo a autoestima, não se enxergando mais um ser capaz e acabam querendo matar essa dor, acabam se suicidando. Então existem N fatores aí que mostram que a violência psicológica ela também mata, só que ela não aparece nas estatísticas. Por quê? É muito difícil, falando agora com um advogado aqui, é muito difícil para a pessoa que está sofrendo violência psicológica dentro de casa, ela chegar na delegacia, por mais que hoje nós temos em algumas cidades, nós temos delegacias da mulher, é muito difícil ela provar que aquilo aconteceu. Como que ela vai provar? Até porque quando a mulher sofre, a vítima sofre a violência psicológica, ela não, muitas vezes ela perde a capacidade, ela se acha incapaz, ela se acha uma pessoa que ela não é mais suficiente. Então como que ela vai ainda ter que enfrentar uma pessoa que ela conhece o tamanho